Sabe que é curioso? A gente vive perguntando coisas simples, tipo, tem horas? Normal, né? Aham, super normal. Mas aí, do nada, pode surgir uma pergunta tipo, mas o que é o tempo? Hum, muda tudo. Exato. E a gente percebe que o dia a dia tá cheio de coisa que a gente só aceita. Tempo, espaço, causa e efeito, verdade, mentira. A gente não para pra pensar muito nisso, né? É o chamado óbvio. Pois é, e é aí que a gente entra hoje. Vamos mergulhar um pouco nisso, usando como guia os textos da Marilena Chauí, que ajuda a clarear essas ideias. Ótima referência. A ideia é investigar. O que é, afinal, a filosofia? Porque parece, sei lá, tão distante às vezes, mas ao mesmo tempo tão fundamental. Exatamente. E acho que um bom ponto de partida é o que a Chauí chama de atitude filosófica. A atitude filosófica, o que seria isso? É, basicamente, a decisão de não aceitar o óbvio como resposta. De questionar. Ah, entendi. Tem um lado meio negativo, quer dizer não para o senso comum, para os preconceitos, para aquela ideia de sempre foi assim, sabe? Sei, tipo remar contra a maré do pensamento fácil. Isso. E tem um lado positivo, que é perguntar o quê, por quê e como. O que são as coisas, por que são assim, como elas funcionam. Hum, É o que Platão chamava de admiração, sabe? E Aristóteles de espanto, aquele maravilhamento ou estranhamento com o mundo. faz sentido. E tem aquela frase famosa, né, do Sócrates. Só sei que nada sei. Exato. É reconhecer a própria ignorância como ponto de partida para buscar o saber. É fundamental. Legal. Então a filosofia começa com essa inquietação, esse não aceitar. Mas ela não fica parada no tempo, né? Ela muda. Com certeza, a filosofia está na história. Ou seja, ela pensa os problemas de cada época, reflete o seu tempo. Entendi. E ela tem uma história. O pensamento vai se construindo, né? Um filósofo dialoga com o anterior, concorda, discorda, avança. Como uma conversa através dos séculos. Exato. E o próprio campo da filosofia muda. Áreas novas surgem, tipo estética, epistemologia. Que é o estudo do conhecimento, certo? Isso. E outras áreas que nasceram na filosofia, como a física, a biologia, até a psicologia, acabaram virando ciências separadas. Nossa, então o território da filosofia foi se alterando bastante. Muito. Se a gente pensar rápido nos grandes períodos no Ocidente, começa tudo lá na Grécia Antiga, né? Século 6 a.C. até o 6 depois. Os famosos pré-socráticos, Platão, Aristóteles. Sim, é a fundação do pensamento racional. A busca por explicações lógicas, não mais só nos mitos, A base de tudo. E depois dessa fase? que é o encontro do pensamento greco-romano com o cristianismo. Primeiro a patrística, ali nos primeiros séculos. Os padres da igreja tentando conciliar fé e razão. Exatamente. E depois a filosofia medieval, do século 8 ao 14, com a igreja já bem estabelecida, as universidades, a escolástica. A escolástica. Aquela coisa bem metódica, lógica, debatendo textos. Isso, muito influenciada por Platão, via neoplatonismo, e depois principalmente por Aristóteles, que chegou de volta à Europa via traduções árabes. O debate era intenso, provas da existência de Deus, a questão dos universais, Debates complexos. e muito baseados no argumento de autoridade, né? Mas aí chega a Renascença, séculos 14 a 16. E aí a coisa muda de figura. Muda. Há uma redescoberta dos textos clássicos originais, uma valorização da vida ativa, do homem como criador, na política, na arte, na técnica, e começam as críticas mais fortes à igreja, que levam à reforma. Entendi. Preparando o terreno para a próxima fase. Que é a filosofia moderna, século XVII até meados do XVIII, o grande racionalismo. O foco vira o sujeito do conhecimento. Como assim, o sujeito? A pergunta central passa a ser como nós, seres humanos, conhecemos o mundo. Figuras como Descartes confiam demais na razão para entender tudo. A realidade é vista como algo racional, tipo uma máquina que a gente pode entender com matemática. Uma confiança enorme na razão humana. Gigantesca. E essa confiança meio que explode no iluminismo, ali na segunda metade do 18 para o início do 19. As luzes da razão. Exato. A razão como ferramenta para conquistar a liberdade, felicidade, progresso, criticar preconceitos, questionar o poder, a ideia de que a humanidade pode se aperfeiçoar. E daí para frente.
Bom, aí a gente entra na filosofia contemporânea, de meados do século XIX até hoje. E aí a coisa fica bem mais complexa e diversa. São muitas correntes, muitas críticas à própria razão, à ciência, à sociedade moderna. É o nosso tempo, né? Mais perto e mais fragmentado. Uau, que panorama! Mas isso tudo, essa história toda, leva àquela pergunta inevitável, né? Que muita gente faz, às vezes até com um certo deboche. Já sei. Para que serve a filosofia? Essa mesma. Porque, vamos combinar, no dia a dia, o que parece útil é o que dá resultado prático, rápido, o que resolve um problema concreto, gera dinheiro. Sim, é a visão do senso comum focada na utilidade imediata. Mas a própria pergunta, o que é útil, já é uma pergunta filosófica, percebe? Hum, verdade. Não tinha pensado nisso. A utilidade da filosofia, como a Chauí explica bem, não é essa de produzir algo técnico ou dar lucro direto. Não é para isso que ela serve primariamente. Então, qual é a utilidade dela, se não é essa? Olha, são várias camadas. Primeiro, ela é meio que o fundamento das outras áreas. Ela questiona os conceitos que as ciências usam sem parar para pensar. O que é verdade? O que é um método científico válido? O que é causa? O que é teoria? O que é prática? Entendi. Ela faz as perguntas básicas que os outros campos às vezes tomam como dadas. Exato. Segundo, e talvez o mais importante para a vida de cada um, ela é essencial para o pensamento crítico. Como assim? Para a gente não ser ingênuo, sabe? Para não engolir qualquer ideia, qualquer discurso dominante, qualquer propaganda. Para questionar o poder, as normas. Para não ser Maria vai com as outras no pensamento. Perfeito. E além disso, ela busca uma compreensão mais profunda do mundo, da cultura, da história, de nós mesmos. Ela ajuda na autoconsciência. E essa busca por compreensão, por crítica, leva a algum lugar. Qual o objetivo final, se é que tem um? Bom, muitos filósofos, ao longo da história, viram a filosofia como um caminho para a liberdade. Platão, Spinoza, Kant, Marx, Merleau-Ponty, cada um à sua maneira. Liberdade em que sentido? Liberdade de pensamento, autonomia para decidir, para não ser escravo das paixões ou das opiniões alheias. Alguns falam até em felicidade, não a felicidade boba do consumo, mas a de uma vida com sentido, uma vida examinada, como dizia Sócrates. Uma vida mais consciente. Isso, no fundo, a filosofia é reflexão. É o pensamento pensando sobre si mesmo. Por que pensamos o que pensamos? Por que falamos o que falamos? Por que agimos como agimos? É se voltar sobre as próprias ações e ideias. Então, para resumir essa ideia da utilidade, ela não serve para fazer um bolo, mas serve para a gente pensar por que fazemos bolos, se devemos fazer e se esse é o melhor bolo possível. Haha, é uma boa analogia. É isso. Ela parece inútil para o pragmatismo imediato, mas é fundamental para uma vida, bom, mais humana, mais crítica, mais livre. É um convite constante para a gente pensar por conta própria. Um convite importante, sem dúvida. Exatamente. E isso talvez deixe a gente com uma última provocação, né? Se a filosofia floresce quando as certezas de uma época começam a ruir, quando o óbvio já não parece tão óbvio assim. Onde você quer chegar? Quais seriam as certezas, as evidências, os valores que a gente hoje aceita quase sem pensar, no nosso tempo, que talvez estejam pedindo urgentemente um olhar filosófico? O que a gente precisa questionar radicalmente hoje sobre o seu quê, por quê e para quê? Fica aí a pergunta no ar.